O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar São Marcos, evangelista. São Marcos, ele foi o tradutor e o intérprete de São Pedro. São Marcos, seu nome João Marcos, esse nome composto já indica a sua formação. João, um nome hebraico, Marcos, um nome grego. Então ele tinha contato tanto com a cultura hebraica como com a cultura grega. São Pedro, que não sabia grego, fez uso, se utilizou de São Marcos para traduzir, já que a comunidade judaica de Roma falava grego. Então era uma maneira de São Pedro se comunicar. De modo que quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, nós temos que ter em mente São Pedro. São as palavras de São Pedro, é o ensinamento de São Pedro. São Marcos é apenas o intérprete. Pois bem, então nós sabemos isso de São Marcos, ele era o intérprete e o tradutor de São Pedro. Os pais de São Marcos eram os donos do cenáculo e do horto das oliveiras. Então, quando Jesus diz que eles devem procurar um lugar para celebrar lá a ceia, é na casa dos pais de São Marcos. E quando Jesus vai lá para o horto, na suprema agonia, aquele horto, aquela propriedade pertencia aos pais de São Marcos. Então daí vê que São Marcos, ele conheceu Jesus. São Marcos, adolescente, conheceu nosso Senhor, tinha fé, mas uma fé ainda imatura, uma fé que precisou crescer pouco a pouco. Vocês, quando nós lemos o relato da paixão, da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, disse: quando Jesus foi preso, um jovem que estava enrolado a um lençol, os soldados seguraram-lhe o lençol, ele se desvencilhou do lençol e saiu correndo nu. Esse era João Marcos. Então, é alguém que nós vemos que ele tinha fé, mas assim como os apóstolos, ele não estava disposto a morrer por nosso Senhor. Era alguém que tinha fé, mas quando ele saiu com Barnabé, seu tio, e São Paulo,
na primeira viagem apostólica, ele desanimou e picou a mula. São Paulo ficou tiririca. São Paulo não queria de jeito nenhum. Olha, conosco ele não vai, ele é muito inconstante. E aí Barnabé era o tio, né? Então, não, que é isso? É meu sobrinho. De jeito nenhum, nem se fosse seu filho. Ele não vai. E aí não teve jeito. Então São Paulo disse: você quer? Então vá com ele. Você vai por ali e eu vou por aqui. Com ele eu não vou. Não foi. Depois se reconciliou. São Paulo, lá em Colossenses, vai chamá-lo. Vem cá, João Marcos. Entendeu? Então, mas naquele momento, São Paulo não teve paciência com a imaturidade de São Marcos e disse: comigo ele não vai. Então ele vai depois se encontrar com São Pedro e se tornará o secretário de São Pedro, né? O intérprete, o tradutor. Meus irmãos, é importante vermos essa história de imaturidade e de fraqueza na vida dos santos, porque isso de alguma maneira nos dá esperança. Ora, ele foi imaturo, ele foi inconstante, ele abandonou a missão. Na hora do vamos ver, ele soltou o lençol, saiu correndo nu. Eu vou morrer nada por Jesus, eu vou nada ser preso com ele. Mas depois ele foi crescendo na fé, ele amadureceu e ele morreu por nosso Senhor. Quem Santa Bernadette Soubirous, ela, a vidente, né, a que viu Nossa Senhora de Lourdes, ela diz isso, que ela gostaria de ver mais relatos das fraquezas dos santos, porque isso a animaria mais na sua busca de santidade. Porque se você só vê os santos fazendo coisas grandiosas, e você olha para você e vê esse nada, você desanima. Nossa, gente, ele nunca cometeu nenhuma fragilidade, né? Ele nunca teve nem fragilidade, foi sempre, sim, é verdade, a gente vê a beleza daquela vida, mas a gente vê a total falta de comunhão entre uma vida 100% sempre doada com a sua vida. Quando eu era seminarista e eu descobri Santo Agostinho, eu me apaixonei, porque se você vê que aquele homem de uma vida tão difícil, ele se converteu e se tornou um grande santo, de modo que, como São Paulo dissera, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você diz: então tem esperança para mim, eu também posso ser santo. Então Santa Bernadette dizia isso, e é uma realidade. Existe uma beleza a ser contemplada na vida. Por exemplo, se vocês lerem a história de São Camilo de Leles, crê em Deus Pai, quantos altos e baixos, quanta inconstância na vida daquele homem, e a perseverança, a fidelidade de Deus em não abandoná-lo, e a perseverança e a fidelidade da graça em ir trabalhando aquela alma para torná-la uma alma santa, uma alma bela. Então isso anima a gente. Então é a ocasião de, nessa missa, meus santos, pedirmos a intercessão de São João Marcos, para que ele interceda por nós, para que, assim como a graça de Deus foi vitoriosa na sua vida, seja vitoriosa na nossa. Que assim como a graça de Deus foi soberana, apesar das fraquezas e inconstâncias de São Marcos, que ela seja soberana também. Que ele interceda por nós e suplique a nosso Senhor que seja ainda mais generoso, compassivo e paciente conosco, porque com certeza somos piores ainda que São Marcos, temos mais fraquezas do que São Marcos, somos mais inconstantes que São Marcos e desprezamos muito mais que São Marcos as graças de Deus. Então, mas a graça de Deus foi ali
trabalhando em São Marcos, e diz então que ele vai acompanhando, diz a tradição, que ele vai acompanhando São Pedro, que ele se torna sucessor de São Pedro em Alexandria, e é lá que ele é martirizado. Ele tem o seu pescoço, amarram-lhe uma corda no pescoço e o arrastam por toda a cidade até que ele morra. Ele vai marcando com o seu sangue, vai marcando e demarcando com o seu sangue aquela cidade, por sua fidelidade a Cristo. Por quê? Porque ele não estava disposto, para salvaguardar a sua vida, renunciar o nome de Cristo. Imagine aquele João Marcos que correu pelado para não ser preso. Aquele João Marcos que, quando começou a missão, né, imagine, ficou animado, vai ter uma missão, nossa, vai ser muito bom, que legal. Quando começou a passar fome, passar sede, perigo, desanimou. Não quero mais, eu achei que era diferente. Aquele João Marcos, agora, ele prefere ter o pescoço atado a uma corda e o seu corpo dilacerado pelo atrito nas pedras, nos cascalhos, e ficar em carne viva, numa morte lenta, que não é um tiro na cabeça, que já é terrível, mas é uma morte lenta. Ninguém morre em uma hora sendo puxado, porque qual era a técnica? Assim como o apedrejamento, não se deveria apedrejar. Se hoje não fosse dia 25 de abril, nós teríamos, né, na terça-feira da terceira semana da Quaresma, a primeira leitura é o martírio de Santo Estevão. Hoje, se não fosse dia de São Marcos, nós iríamos ler como primeira leitura o martírio de Santo Estevão, que foi apedrejado. E qual era a técnica de apedrejamento? Deveria ser uma pedra não muito grande para não matar logo, e não muito pequena para não causar dano. Uma pedra mediana, que machucasse, mas não matasse logo, para que o lapidado, o apedrejado, morresse sofrendo, morresse aos poucos. Assim também aquele que era arrastado pela cidade, deveria ser arrastado numa velocidade rápida o suficiente para lhe dilacerar as carnes, mas não rápida o suficiente para deslocar-lhe o pescoço e levá-lo à morte. Então existiam as técnicas, de modo que uma pessoa assim, ela era por horas arrastada pela cidade, até que, por causa da perda de sangue, ela fosse desfalecendo e morrendo. Então é uma morte lenta. E João Marcos, por causa de Cristo, ele esteve disposto a derramar o seu sangue. É bonito, meus santos, quando nós vemos o crescimento na graça de Deus. Por esses dias eu li a história de uns mártires do século V, século IV ou V, cristãos que defendiam a divindade de Cristo, e existia uma seita herética, os arianos, que não criam na divindade de Cristo. E aqueles arianos, com raiva daqueles católicos que cantavam a divindade de Cristo, que compunham hinos que cantavam a divindade de Cristo, aqueles arianos que se diziam cristãos, mas que não aceitavam a divindade de Cristo, aqueles hereges arianos cortaram a língua daqueles monges e daqueles cristãos, para que eles não cantassem a divindade de Cristo. E aqueles monges e aqueles cristãos, com o resto de língua que lhes sobrava,
com o som que podiam emitir, cantavam a divindade de Cristo. É admirável, né? É horroroso de se pensar como o Cristo crucificado, mas ao mesmo tempo é belo de se ver quando você vê o amor por trás disso. Você olha para a cruz e você vê o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós. Você vê aqueles homens e mulheres sem a língua e com o resto de som que lhes sobrava, cantavam a divindade de Cristo. Você para e diz: meu Deus, quanto amor! Ele quer proclamar a divindade de Cristo de todo jeito, porque se nós nos calarmos, as pedras cantarão. Pois bem, assim é no caso de São Marcos, que com a sua própria vida ele entoa a fé apostólica a qual ele foi fiel na sua tradução, escrevendo ali em grego enquanto Pedro lhe falava. Fé apostólica esta que nós ouvimos aqui no Evangelho de São Marcos, que eu falei a vocês, que nós poderíamos chamar de Evangelho de São Pedro, que diz assim, em que Jesus disse e Pedro ouviu, e passou para Marcos, que escreveu: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Imagine, meus santos, como é que um católico então, que quer ser fiel à fé apostólica, como foi São Marcos, como é que um católico pode ler um texto desse e dizer que a pluralidade das religiões é querida por Deus? Isto é, que Deus quer, que Deus se alegra com as várias religiões que existem no mundo. Como assim? Como é que as várias religiões podem ser queridas por Deus, quando o próprio Deus diz: ide por todo mundo e tornai todos pertencentes à igreja por mim fundada? Porque só existiam os católicos. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O mesmo Jesus que dirá no Evangelho de São João que haverá um só rebanho e um só pastor, que é Cristo. Como é que isso pode se realizar, senão com a conversão de todos os outros que não creem em Cristo, para que façam parte do único rebanho de Cristo? Foi por isso que João Marcos derramou o seu sangue, por causa de Cristo. Se ele acreditasse que todo mundo estava salvo, independentemente da sua religião, para que é que ele iria derramar o seu sangue por causa de Cristo? Se ele acreditasse que o que importa é você ser bom na religião em que você se encontra, por que é que ele iria derramar o seu sangue para que todos se convertessem a Cristo? Percebe que dizer isso, que o que importa é ser bom, independentemente da religião em que você se encontra, é rir do sangue dos mártires, é dizer que eles foram bobos, que morreram em vão, que nós que somos muito mais inteligentes, evoluídos, progredidos, nós agora sabemos que não era necessário, bobinho, derramar o próprio sangue. Seja apenas bom, e tanto faz se você é muçulmano, se você é católico, se você é budista, se você é católico, se você é shintoísta, se você é católico, se você é espírita, se você é católico, que o que importa é ser bom, que todas essas religiões são queridas por Deus. Ora, quem isso diz, não é fiel à fé apostólica pela qual os apóstolos derramaram o seu sangue, e João, evangelista, derramou o seu sangue por toda aquela cidade. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda a graça
da fidelidade à fé apostólica transmitida por São Marcos. E peçamos a Deus, por intercessão de São Marcos, a graça do crescimento progressivo e constante na nossa fé e docilidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.